Oi, eu sou Priscila, do canal Meu Atípico Amor, e pela sugestão de um cliente meu, eu resolvi fazer, além dos vídeos no canal, também um podcast. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Talvez eu consiga ser mais direta, talvez eu consiga ser mais objetiva. Eu percebi também que tem muitas informações que para mim são óbvias. Primeiro porque eu me relaciono, né, com um homem atípico, ou seja, dentro do espectro autista, e também sou terapeuta. Então, algumas coisas são óbvias para mim e ao falar sobre isso, eu acabo omitindo algumas informações que podem ser importantes para algumas pessoas que talvez não tenham o mesmo conhecimento que eu. Lembrando que eu sou namorada, não sou cuidadora ou terapeuta dele. E esse canal é justamente para isso, para a gente falar de mulher para mulher. Marisa, nossa, já usei essa piadinha tantas vezes, nem eu lembro. Mas enfim, eu adorei a sugestão do meu cliente. Ele sempre me traz ótimos temas para pesquisar e abrir meus horizontes. E eu vou testar dessa forma. É lógico que em algum momento é bem possível que eu também faça um bate-papo com outras pessoas, até para agregar, né, para o canal, para as pessoas que se informam. Mas hoje eu queria abrir esse novo essa nova parte do canal, falando então de uma forma mais objetiva, mais clara, para mulheres que se relacionam com homens atípicos. Quais os desafios? Então eu vou citar características que só serão encontradas por mulheres parceiras. E aqui eu não estou frisando somente mulher, gênero feminino ou heteronormatividade. Eu estou dizendo que as parceiras, ou seja, quando estão se relacionando de uma forma romântica, amorosa, envolvendo sexo ou não, né, com homens atípicos, vão notar algumas características que só são possíveis de serem notadas quando se desenvolve um relacionamento amoroso e romântico com uma pessoa atípica. Porque os relacionamentos que nós temos, que podem ser no âmbito da amizade, do profissional ou até mesmo familiar, que no caso das pessoas atípicas pode ser muito frequente, né? O âmbito familiar ser bem presente na vida de uma pessoa atípica. De qualquer forma, os temas abordados, vivenciados na rotina do dia a dia, são bem diferentes daqueles abordados e vivenciados num relacionamento romântico. Então, enquanto pai e mãe se preocupa com o futuro, com a segurança, com a estabilidade, com a sobrevivência de seus filhos, sejam eles típicos ou atípicos, em um relacionamento romântico, é bem provável que a mulher se preocupe muito mais com algum tipo de validação, seja ela para ter mais prazer ou evitar as frustrações que podem ser implícitas aos relacionamentos, seja para ter um bem-estar, para poder compartilhar experiências, vivências, ou seja, os temas que são abordados nos relacionamentos familiares, pai, mãe, irmãos, e os temas que são abordados em relacionamentos românticos são diferentes. Por isso que eu vou chamar esse podcast de O Desafio das Parceiras de Homens Atípicos. E as mulheres vão concordar comigo sobre alguns aspectos que fica até difícil de explicar para alguma outra pessoa
que tenha um relacionamento indiferente do formato, tá? Seja ele monogâmico, não monogâmico, seja ele casual. Sempre lembrando que quanto mais intimidade, quanto mais rotina e compartilhamento entre as partes, maior será também a evidência de algum comportamento que seja realmente típico da condição autista. Porque são comportamentos, vamos pensar assim, que é um homem adulto, ele pode ser jovem, mas ainda assim é um homem adulto que fez algumas adaptações na sua vida, certo? Então, este homem pode ter estereotipias, né? Ou seja, ele pode demonstrar externamente algumas características que estão ligadas a comportamentos autísticos. Então, pode ser evidente externamente, como algumas estereotipias com as mãos, a dificuldade de fixar olhares, a dificuldade de ter iniciativa em relacionamentos sociais, a atenção fixa e restrita em determinados temas, seletividade alimentar. Então, pode ser que seja evidente devido às estereotipias. Mas, se um adulto cresceu com estereotipias evidentes, ou seja, comportamentos que são notórios externamente, é possível também que ou ele tenha se adaptado ou ele tenha buscado ajuda de alguma forma, seja ele ou a própria família. Então, quer dizer, alguma informação ele pode ter. E quando essa pessoa vai se relacionar com outra, ele vai levar essa informação. Então, a pessoa que se relaciona com outra pessoa e esta outra pessoa, ela é atípica e ela sabe que ela é atípica, né? Que ela está dentro do espectro autista, ela pode compartilhar quais são as suas dificuldades, quais são suas conquistas, porque ela sabe. Então fica mais fácil para a parceira também saber como que é o funcionamento desse parceiro atípico. Mas e quando não há estereotipias, ou seja, não é evidenciado através de alguns comportamentos, de algumas características? Aí existe realmente grandes desafios. Porque o autismo, ele acontece a um nível interno, certo? O funcionamento cognitivo tem um diferencial de um funcionamento cognitivo típico, convencional. E isso é notado no resultado de ações. O resultado das ações precisam de um determinado contexto. Então pode ser que não se consiga perceber a forma de pensar do autista se ele estiver em um contexto de amizade ou num contexto profissional, mas ficará evidente em um contexto romântico. Então, quando esse homem não deixa evidente, e não porque ele não quer, obviamente, é porque ele pode estar dentro do número de milhares de pessoas que ainda não foram diagnosticadas e talvez nunca sejam dentro do espectro autista. Isso pode acontecer, mas que apresenta alguns comportamentos que são diferenciados quando se relaciona socialmente e romanticamente, justamente porque é um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Algumas evidências podem surgir e é nesse sentido que eu gosto de abordar para algumas mulheres, pessoas, ficarem informadas e poder inclusive fazer boas escolhas, tanto para si quanto para seus parceiros. Essas boas escolhas, espero eu, né, que impacte
impacte no relacionamento de uma forma positiva, né? Aumente o bem-estar, aumente o entendimento da condição autista, proporcione uma boa convivência, um bom entendimento, realmente a nível de poder ter uma boa convivência, de ter um relacionamento bacana, saudável, prazeroso. Então, eu vou abordar algumas características que elas são sutis, elas podem não ser percebidas, né? Mais uma vez, vou reafirmar isso. Elas podem não ser percebidas por outras pessoas de convívio do homem atípico. Então, pode não ser percebida por amigos, por familiares, mas será percebida, ou pode, né? Pode ser percebida pela parceira romântica dele. E aí, a gente vai enfrentar também, porque eu tô unida a vocês, né? Mulheres que se relacionam com homens atípicos. A gente vai enfrentar o seguinte dilema também, tá? É bem possível que a gente passe por isso. Eu já passei em algumas situações e continuo passando, né? Aonde o meu parceiro não tem ciência de algumas características. Então, quer dizer, quando ele tem ciência do funcionamento dele, ele pode ter o desafio de não conseguir falar sobre. Ele pode ter ciência das características dele e também conseguir, né, normalizar isso, que seria o correto, né, para que ele também possa viver em paz com as suas diferenças ou com as suas características únicas, né? Mas também pode ser que ele não tenha ciência, que ele não saiba. E quem vai descobrir é você, mulher. É você. Ao descobrir, é necessário sim que tenha, né, aquilo que eu falo em todos os vídeos, eu gosto de reforçar, que é aquela comunicação assertiva, prática, direta, para que ele saiba então qual é a característica que você notou e também qual é o caminho de equilíbrio que vocês podem ter. Essa característica, ela afeta o relacionamento? Como afeta? É positivo? É negativo? Existe a necessidade de algum ajuste? Então, eu vou citar algumas características que nós, mulheres, ao nos relacionarmos com homens atípicos, vamos perceber e que nós nos sentiremos, em muitos momentos, sozinhas, justamente porque fomos as únicas a perceber, entende? E isso pode ser muito desgastante para uma mulher. Então, eu espero realmente que esse encontro, esse podcast, que é aqui uma inauguração, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui, possa dar certo, né? E eu espero, logicamente, que alguém contribua com isso, dizendo, foi legal, não foi legal, dá para melhorar nisso ou naquilo. Então, eu vou entrar em alguns tópicos que eu separei. É bem provável que existam mais. E também a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Não é porque é uma pessoa autista que ela é exatamente igual a outra pessoa autística. Então, ela tem características que podem ser comuns, mas ainda assim podem ter intensidades diferentes, ritmos diferentes, apresentações diferentes, e aí a gente vai ter que adaptar para o nosso parceiro o que é dito aqui, que, mais uma vez, não é lei, e eu não estou falando como terapeuta, eu estou falando como parceira romântica, amorosa de um homem atípico e que gostaria de estar aqui compartilhando, dividindo e apoiando outras mulheres na mesma situação. Uma das características que nós podemos notar, e lógico, tudo isso depende da nossa sensibilidade também, do nosso olhar, né, para o relacionamento, para o nosso parceiro, é que pessoas atípicas têm uma autoestima diferenciada da nossa. É diferenciada. Por quê? A base dessa autoestima,
de uma pessoa típica, de uma pessoa autista, ela muda até certo ponto. Eu percebo que as interferências que nós, pessoas típicas, recebemos e afetam a nossa autoestima é bem diferente das interferências que autistas recebem e como que isso afeta a autoestima deles. Então, eu percebo o seguinte, a nossa autoestima, ela é afetada pelo externo, certo? Então, qualquer gatilho, convivência, fatores, contextos, podem sim afetar a nossa autoestima no quesito de tanto de produtividade, de afetividade, de estética mesmo, né? Já como uma pessoa autista, existem parâmetros fixos para eles, que não são afetados pelo, como se diz? Pela opinião externa. São fixos, entende? Por exemplo, nós não podemos esquecer que pessoas autistas não têm problemas de inteligência, certo? Existe logicamente os dois conceitos juntos, né? As duas condições, perdão, as duas condições juntas, autismo e deficiência intelectual. Mas se você está se relacionando com um homem adulto romanticamente, é porque esse homem não tem deficiência intelectual. Porque você vê nele características de uma pessoa que se cuida, se preserva, consegue sobreviver, provavelmente tem uma fonte de renda, tem sonhos e objetivos, vive como qualquer outra pessoa. E uma pessoa com deficiência intelectual, ela é dependente de outras pessoas. Então, se o homem com quem você se relaciona não depende de outras pessoas, pelo menos não nesse grau, nesse nível, né, de sobrevivência, até mesmo para se alimentar ou para ter higiene, ele não tem deficiência intelectual. É lógico que você pode buscar mais informações sobre isso na internet ou até mesmo com os profissionais da área, mas a primeira dica que eu te dou é essa, né? Inteligência, a inteligência ela é preservada no autista. E quando não é, ela fica evidente. Então, quer dizer, quando junta o autismo com a deficiência intelectual, ela fica evidente, é notório, justamente pela necessidade de auxílio de outras pessoas, tá? Então, sendo o seu parceiro uma pessoa atípica, né, uma pessoa autista, a autoestima dele tem a ver, logicamente, com aquilo que ele produz, com as coisas com a qual ele se relaciona, o que ele gosta, o que ele não gosta, mas ele também terá uma autenticidade muito reforçada. Existem algumas características nele que ele considera que é muito autêntico, que é muito ele, sabe? É muito ele, que não sofre um abalo externo. E eu sei que é dito, né, e você pode procurar em outros lugares, que, que o autista, ele pode se deixar levar pela opinião de outras pessoas devido à sua ingenuidade. Então, como ele tem uma bondade implícita nele, uma ingenuidade, ele pode projetar isso em outras pessoas e acabar confiando, né, nos argumentos ou nas imagens, nas visões que outras pessoas passam a ele. Mas sobre ele mesmo existe uma imagem formada. Quando a gente se relaciona com um homem atípico de uma forma íntima, isso fica bem evidente, inclusive em quais campos. Então, ele tem algo de essencial, é algo muito íntimo. Ele sabe o que é a verdade dentro dele. Então, tem muitas coisas no mundo externo que não o corrompem.
E nem por isso ele para explicar. Por que ele não acredita em algo, por que ele não quer determinado lugar, por que ele faz o que faz. E o fato de receber críticas ou olhares ou, de repente, argumentações de outras pessoas não faz ele mudar de opinião. Ainda assim, existe algo de fixo nessa autoestima. E isso é admirável, porque nós não encontramos isso em nós. Todos os aspectos da nossa autoestima, nós pessoas típicas, estão ameaçadas de sofrerem uma mudança devido ao contexto, devido à aproximação de pessoas, a relacionamentos, a críticas, qualquer lugar, tema da nossa vida, qualquer dimensão pode sofrer essa interferência. Nada em nós é fixo o suficiente, a não ser que você seja um narcisista, mas nada em nós é fixo o suficiente que não possa sofrer uma interferência. Ela pode ser para pior ou para melhor, mas nós temos essa flexibilidade. E o autista tem uma proteção da sua autoestima em um determinado tema, e esse tema eu chamo de essência, certo? É uma essência que abrange valores pessoais. O autista, ele tem valores pessoais muito bem definidos. E não são interferências externas que mexem nesses valores pessoais. Esses valores pessoais, eles podem ser alterados, sim, se no decorrer da vida dele, ele tiver comprovação de que podem ser melhorados por algum aspecto, por algo melhor. Mas não porque alguém criticou, não porque alguém pediu que mudasse, não. Porque ele chegou à conclusão de que ele pode melhorar aquele determinado aspecto. E esse aspecto é um aspecto muito interno, ligado à essência dessa pessoa, que é composta por seus valores. Então, mudar de opinião é diferente, mudar de gosto é diferente. Mas a gente não pode esquecer que mudanças para uma pessoa atípica são sempre muito desconfortáveis. Então, aquilo que é a rigidez cognitiva em um autista é também o que protege a sua autoestima. Interessante, né? Muito interessante. Nós temos a flexibilidade. Então, nós mudamos, né, a nossa essência para caber em determinados contextos. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Não é o julgamento aqui da causa. Mas nós não temos essa proteção. Esse muro de falar, não, nesse quesito ninguém mexe. Eu sei quem eu sou. Se pergunta aí, mulher. Você tem essa posição? É natural em você? Não, eu sei, a minha essência é essa. Não muda. E se mudar é porque eu decidi. Eu duvido muito. Porque falar, a gente pode até falar. Mas a nossa autoestima no quesito essência, ela tem uma certa fragilidade. Porque tem muitos elementos envolvidos, né? Ela altera o tempo inteiro. E isso não chega a ser ruim, mas com certeza é algo que a gente tem que ficar lidando o tempo inteiro, né? A gente tem porque tem uma movimentação o tempo inteiro também. Então, a autoestima diferenciada da pessoa atípica é algo que eu considero uma qualidade, é uma característica boa e que ela vai ser notada no relacionamento íntimo romântico com uma mulher. Ou, né, pode ser com uma parceria de outro gênero, mas eu sempre falo que aqui o contexto é esse, né? Certo? Você vai notar então que ele tem essa estrutura fixa, que está baseado, logicamente, na rigidez cognitiva, mas que tem um efeito positivo nesse homem. Ele sabe quem ele é enquanto essência. Pode ser que ele não saiba reproduzir isso, verbalizar, externalizar, mas é algo palpável. Você sente que ao longo da vida
a essência dele ela continua meio que intacta. Ela sofre algumas alterações, ainda assim, devido a ele ter chegado ao resultado de que ele deveria sofrer algumas alterações, e não pelo impacto externo. Então, ele pode, logicamente, mascarar, tenho vídeo sobre isso, e se comportar de uma forma externa que pode não condizer com a essência, o que também não é algo que aconteça com muita frequência, porque os comportamentos externos serem diferentes daquilo que ele realmente quer causa muito desconforto, né? Então, em algum momento ele tem um esgotamento muito grande também. Então, o quanto mais autêntico, espontâneo ele for, mais isso alimenta a sua autoestima e a sua independência de essência. É algo para a gente observar e valorizar. Esse cara tem uma essência e ele sabe que ele tem essa essência. E você pode perceber que ela não é frágil. Vamos para outro ponto? Já estou em 26 minutos, estou gostando desse negócio de podcast. Eu tô aqui fazendo a unha, acredita? Outro ponto. Outro ponto que nós mulheres vamos notar, então, e que talvez não tenha sido notado por outras pessoas do convívio com o autista adulto, é sobre a responsabilidade que ele assume sobre determinados temas. Então, ao se relacionar com um homem atípico, um homem autista, você vai perceber que ele escolhe ter algumas responsabilidades dentro desse relacionamento. Como ele pode escolher essas responsabilidades? Primeiro, ele pode acreditar que você precise dele de alguma forma. Ou é precisar de ajuda, ou é porque você não tem algum conhecimento, ou é porque ele tem algo fisicamente diferente de você, né? Por ser homem, ter mais força, pode ser? Pode. Né? Ou ele tem algum conhecimento diferente, ou em algum momento, isso também é muito comum, ele foi útil de alguma forma, e ao perceber que o resultado de uma ação dele, que foi produtivo, que foi benéfico, né? Então ele fez algo que foi bom, né? Ele colocou o galão de água para você no suporte de galão de água uma vez, você ficou muito feliz. Ele pega essa responsabilidade para ele e ele vai sempre trocar o galão de água. Você não precisa pedir. Mulher, você tá vendo a diferença para um homem típico? Eu nem vou entrar nesse assunto, que senão vai longe esse podcast aqui. Vai ficar mais de 1 hora. Mas veja bem, se ele escolhe, né? Ele escolhe uma responsabilidade. Ele percebe que ele consegue oferecer uma determinada solução, um determinado desfecho. Você não precisa nem cobrar. Você pode observar, né? E aí sim, ir modulando. É necessário que ele faça essa atividade. Ele fazendo essa atividade dentro do relacionamento, hein? Ele fazendo essa atividade, isso é agregador? Não é? Porque eu dei o exemplo do galão, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, a partir do momento que ele for te buscar no trabalho e você ficou muito feliz, pode ser que ele tenha criado uma regra, né? Essa responsabilidade de ir sempre te buscar no trabalho. Quais são as consequências dele criar uma regra de responsabilidade, né? Se for, por exemplo, vou pegar aquele exemplo ali do galão de água. Se for o galão de água, por exemplo, qual que é as consequências? Se ele não estiver em casa, você não troca?
né? Ou ele sempre espera acabar para trocar num determinado dia e horário, porque também existem essas regras, esses elementos que podem incluir as regras que ele faz dentro da cabeça dele, né? Então não é de qualquer forma. A partir do momento que ele toma uma responsabilidade para si e ele o faz por seus próprios elementos, foi ele que chegou à conclusão de que agora aquela responsabilidade é dele. E pode inclusive ser algo que você mesmo fazia por você, mas ele tomou aquilo como responsabilidade e ele cria a regra de sempre cumprir. Se as consequências são boas, é algo que agrega para o relacionamento, para vocês, ótimo, não tem o que se discutir. Agora, e quando não são boas consequências, como por exemplo, ele criar uma autocobrança a tal ponto de que se ele não chegar a tempo para trocar o botijão de água, ele vai se sentir muito mal. E isso pode acontecer, sabe? Isso pode acontecer. Então, em determinados contextos, é até observar as responsabilidades que ele assumiu e você vai observar como isso. Pela frequência que ele faz determinadas ações, e essas ações podem incluir, sim, atividades que ele faça em conjunto, que tem a ver com a rotina, ou podem incluir coisas mais sutis, como, por exemplo, dizer sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma, sempre o mesmo conteúdo, ou sempre gerar o mesmo contexto. Só precisa ficar atenta se os resultados disso, como por exemplo, ele tem realmente que buscar você todos os dias no trabalho? Porque pode ser que o dia que ele não puder, digamos que haja um trânsito fenomenal e ele não consiga chegar, a cobrança, porque ele sabe que é a responsabilidade dele, a cobrança sobre ele pode ser muito destrutiva. Então, a partir do momento que ele assume uma responsabilidade e você nota, né? Assim, só ele faz isso. E ele faz do jeito dele, no tempo dele, mas não precisa nem cobrar. Então, assim, é algo notável por você, mulher. É notável. Você tá vendo que ele assumiu aquilo ali e pode confiar que ele vai fazer. Qual que é o outro passo? É ver se as consequências dessa responsabilidade que ele assumiu, por conta própria, talvez você não tenha nem pedido, são boas, né? Não invalida você de alguma forma? Você, por exemplo, ele dizer, espera eu chegar em casa que eu troco o galão de água? Sendo que você pode pegar 20 litros no braço e trocar, ao invés de ficar esperando para tomar água. É nesse sentido que eu quero dizer, né? É poder mensurar a consequência dele ter assumido uma responsabilidade, porque é algo que pesa em um relacionamento amoroso. E aí eu vou te dizer que quando pesa, quais são as consequências, os resultados que podem acontecer. Você pode até notar que ele se sobrecarrega para cumprir uma determinada responsabilidade que ele mesmo se colocou. Mas ele pode ultrapassar os próprios limites tantas vezes, né? Tantas vezes ele pode se cobrar, se sentir frustrado por não conseguir cumprir da forma e no tempo que ele gostaria, que em algum momento ele pode explodir e você nem estava sabendo. Então, eu já vi acontecer, e eu vou pegar o exemplo da água mesmo, do galão de água, só pra gente, né, ficar num exemplo assim bem simples. Mas ele sempre trocou o galão de água, ele sempre trocou o galão de água e começou a dar muito problema. O fornecedor não veio a tempo, ele começou a estocar galão de água, que é para nunca mais acontecer dele precisar trocar um galão, não ter outro, ter que pedir. Aí fora estocar, ele começou a se atrasar, então mesmo que os galões estivessem em casa, ele não conseguia trocar. De repente, você não conseguiu trocar o galão e tal. Isso se repetiu tantas vezes, dele não conseguir colocar em prática a responsabilidade dele, que em algum momento ele explode e ele fala, não dá mais.
E aí você pensa, não dá mais o quê? Não dá mais. Eu não aguento mais colocar o galão de água aqui. E você pensa, mas quando que você começou a sentir esse desconforto? Eu poderia ter colocado, eu poderia ter pedido para o rapaz que traz o galão colocar. Eu não sabia que você estava passando por isso, que estava tão difícil para você. Mas por que, mulher? O que é difícil para ele não é pegar o galão e colocar lá. Vamos ver se você consegue pegar o link aí do exemplo que eu estou te dando. O problema é a cobrança que ele se faz para não descumprir o ritmo, o jeito, o horário, porque a responsabilidade para ele é uma regra. Ou foi criado uma regra para aquela responsabilidade em específico. E se não é feito exatamente do jeito que está determinado na cabeça dele, e isso também tem a ver com a rigidez cognitiva, é o mesmo campo do cérebro que afeta, ele cria uma autocobrança gigantesca. E como ele não fala durante o processo de autocobrança, você vai perceber que muitas das coisas que ele sente de forma negativa, ele não sabe expressar. Ou se ele expressa, pode ser que ele não se comunique de uma forma bem-sucedida, né? Então, reclamar, eu atrasei, vamos ver, eu atrasei, não consegui colocar o botijão a tempo e do jeito que eu queria, e isso está me sobrecarregando. Vamos conversar sobre algo que a gente possa fazer para os dias que eu não consegui chegar a tempo e tal. Ele não vai fazer essa negociação, porque ele não faz essa negociação nem com ele mesmo. E isso faz parte da rigidez cognitiva, entende? Se ele conseguisse fazer essa negociação com ele mesmo, pode ter certeza que o próximo passo seria ele acertar uma comunicação contigo. Mas dentro dele não existe essa comunicação, existe só a cobrança. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar a tempo, eu não vou conseguir colocar desse jeito. E o que pode acontecer se eu não conseguir colocar? Então existe uma autocobrança tão grande, só que ele não avisa. E você não tem que ficar atenta o tempo inteiro, tensa, perguntando se tá tudo bem. Existe vida, né? Além do relacionamento com o seu parceiro. Mas também existe ali uma sobrecarga acontecendo. Então, você saber desses mecanismos é também você se precaver de possíveis explosões, que é quando ele ultrapassa os limites dele, né? Então, é como eu dei o exemplo. Ele chegou ao ponto de explodir que eu não quero mais colocar o galão de água ali, porque eu não suporto mais e você sem entender nada. Nesse momento, é bom que você também tenha um pouco de estrutura para não se voltar contra você e falar o que foi que aconteceu que eu não percebi, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Mas eu espero que você se lembre de eu falando para você aqui nesse podcast, que é o seguinte: ele não vai contar durante o processo. Se você notar, vocês sentarem e conversarem, pode ser que algo seja feito a tempo. Mas se você não notar e vocês não conversarem, ou se você notar e você achar que não deve conversar, saiba que isso pode acontecer, mas por um funcionamento dele. Entende? É um funcionamento dele. Então, ele não saber expressar os próprios limites, porque talvez ele mesmo não saiba os próprios limites, não é responsabilidade sua. Mas é algo que pode acontecer com frequência, é algo que pode acontecer sempre, é algo que pode acontecer com intensidades variadas. E o melhor é você saber lidar com isso. Então, deixar que a frustração dele venha à tona e também poder se posicionar e explicar que não sabia de nada. Porque ele vai ouvir. Ele vai entender que em algum momento ele aguentou toda aquela dor sozinho. E que ele não compartilhou primeiro porque talvez não sabia que estava no seu limite, ou porque ao saber que estava no seu limite não soube como compartilhar.
Porque ele pode ter percebido, mas ele não consegue voltar atrás. Então, quer dizer, essa responsabilidade é minha, eu vou com ela até o fim. Até o fim do quê? Entende? Então, é chegar nesse ponto, caso chegue, você vai ver uma explosão do seu parceiro por algo que você não sabia que estava acontecendo com ele. Que ele estava se desgastando tanto por uma responsabilidade que ele assumiu e que para você não tinha sinais de desgaste. E é deixar isso claro para ele também. Você não falou comigo sobre, eu não sabia que você estava passando por isso. E em momento algum invalidando o que ele sente. Mas que frescura! O exemplo da invalidação é assim. Nossa, mas era só você ter falado para mim que eu mesmo fazia. Não, se ele colocou essa responsabilidade para ele e ele fez uma regra, ele não pensou que poderia ser diferente. Ele só vai cumprir. A hora que ele não conseguir cumprir, ele vai ficar muito frustrado. E essa frustração ele vai ficar com ele não vai repassar. A não ser, a não ser que até a frustração chegue num ponto limite que ele também não consiga mais suportar. E para se regular, para poder, sabe, voltar ao ponto de equilíbrio, ele precisa extravasar de alguma forma. Seja mostrando a frustração dele. Entende? Então é algo que pode acontecer, viu, meninas? E com frequência. Aí, passando desse tópico, eu quero abordar um outro que tem tudo a ver, que é a irritabilidade constante do parceiro atípico. Vamos ver se essa você notou também e que amigos e parentes podem não notar. Ele mostra irritação e pode parecer, inclusive, um engajamento, sabe? Não é uma irritação somente revoltada. Não. É aquela irritação que se parece mais com uma vontade de fazer justiça, com uma impotência, sabe? Aquela coisa do não consigo não comentar sobre. Mas os tópicos, os temas, eles são muito diferenciados, superficiais, fora do alcance de alguma interferência dele. Você vai notar isso também. Então, por exemplo, ele fica muito chateado com uma entrevista que ele viu na TV. Como pode a pessoa falar isso e tal, numa intensidade, né? E aí você pode entrar na onda dele e fazer os seus argumentos e tal, e dar suas opiniões, mas também pode perceber que existe ali uma irritação que o próprio tema não foi o suficiente para gerar. Isso pode acontecer com algo que ele não conseguiu realizar, né? De repente, sei lá, tá consertando um aparelho e não conseguiu o resultado que queria, ou uma espera na linha telefônica para poder falar com alguma central de atendimento. Então, assim, são irritações constantes. Talvez você veja isso no temperamento dele do dia a dia. Irritações constantes. Alguns cenários são percebidos até por você que são passageiros. Por exemplo, vou dar um exemplo. O lixeiro passa segunda, quarta e sexta. Mas existe ali um intervalo, né? Ele pode passar das 7 às 9. Toda semana, segunda, quarta e sexta, ele fica nervoso. Porque o lixeiro não passou às 7. Sendo que ele sabe que o intervalo é das 7 às 9. E ainda assim o irrita todas as vezes. Então, essa irritação, ela se dá até mesmo na forma de se expressar. Sabe, uma irritação constante? Só que vai intercalar
com momentos de silêncio, de solidão, de papos e de comentários alegres, divertidos, né? Sim, vai intercalar. O que pode te deixar ainda mais confusa. Ele está num dia bravo ou ele está bravo só com aquele assunto? Bravo, irritado, dê a conotação que você quiser. Mas você vê que tem uma alteração do humor dele para um humor mais irritadiço mesmo, entende? É um humor sensível à irritação. Você percebe isso, mesmo que intercale com outros humores. A irritação, ela tem uma prevalência. É como se em algum momento vem a alegria, em algum momento vem talvez uma tristeza, sim, tem outros humores, mas que a irritação, ela é constante. Ela tá sempre ali, né, intercalando. E isso pode realmente ser algo que vai se apresentar num contexto de injustiça, né, ele querer defender alguma causa e tal, mas também vai se apresentar em assuntos que aparentemente não precisariam de tanto desgaste da parte dele. Isso pode ter a ver com uma postura, e aí é uma percepção, tá? Minha, das relações sociais de autistas com o meio. Tem a ver, eu acho, tá? Eu acredito que possa ter a ver com o fato de que determinadas opiniões baseadas em oposição, né? Ele pode ter uma opinião oposta, ou então ele pode ter uma crítica, algo assim, a determinado assunto. Se ele não se colocar nessa postura irritadiça, né? Ele talvez não seja levado a sério, ele não seja validado. Entende? Então, quando ele tem uma postura mais positiva e de acordo com aquilo que está sendo falado, ou mostrado, ou que ele está tendo contato, ele não precisa de tanta afirmação. Então, se ele concorda com algo, ele não precisa, eu concordo, é isso aí, bate aqui. Não, você não vai ver esse tipo de... E se vê, você me avisa, porque até onde eu tenho contato com alguns autistas, né, a gente não vê esse tipo de demonstração. Quando se trata dele ter uma relação positiva, ou seja, onde ele concorda com o determinado assunto, com o determinado tema. Agora, quando ele discorda sempre de uma forma eufórica, na irritação. Ele fica muito irritado quando ele discorda de algo. E essa irritação, ela pode ser externa, ainda tem mais essa parte, né? Tá pensando que é fácil, mulher, né? Não. Pode ser externalizada, né? Essa irritação, ele pode falar, pode gesticular, pode demonstrar, pode pesquisar, ele pode reunir dados, né, para falar sobre aquilo e tal, e ele pode falar sobre horas sobre aquilo de forma irritadiça. Ou ele pode ter comportamentos que devem ser muito individuais, e você, mulher, vai conhecer melhor do que qualquer um, por conviver. Quando ele está irritado, ele pode fazer determinadas coisas, né? Então, ele está irritado e, sei lá, vai para o quintal e fica lá jogando pedrinhas no muro. Ou ele entra no celular e fica vendo alguma coisa até aquela irritação passar. Ou ele discute com alguém, né? Ele vai agir conforme ele age quando está irritado. O que é para prestar atenção? Ele sempre estará mais irritado na maior parte do tempo, ele estará irritado na maior parte do tempo, do que calmo, otimista, alegre, entende? Então, essas outras emoções, elas são fortes, são intensas, são vivenciadas por ele, assim como a irritação.
essas sensações, né? Elas são vivenciadas também. Mas existe uma prevalência da irritação. Comenta aí comigo se você notou isso também. Eu acho isso assim bem notório, fica bem evidente. E eu acho que eu vou fazer esse podcast em várias partes, porque 50 minutos já tô gostando desse negócio. E aí eu vou dar um spoiler, tá? Hoje eu falei então que as características que nós mulheres que nos relacionamos com autistas, vamos perceber, e só nós vamos perceber, porque são só parceiras, né, de forma romântica e amorosa que vão perceber algumas coisas no seu parceiro atípico. E aí eu elenquei alguns tópicos e tem mais. E os de hoje foi sobre uma autoestima diferenciada, né? A responsabilidade que ele assume para si e as regras que ele acaba elaborando para cumprir com essa responsabilidade, quais as consequências, né, do cumprimento ou não dessas responsabilidades que ele mesmo assume para si, e um humor irritadiço que é constante e talvez até mais frequente, e eu afirmo que com muita frequência, o humor irritadiço é mais frequente, entende? Do que os outros humores. Então, hoje eu abordei isso em quase 1 hora. É que se deixar eu falo bastante mesmo, e porque é um assunto muito interessante. Mas vai dar uma checada no seu parceiro. Pega esses 3 tópicos, que já é muita coisa, né? Dependendo do tempo que vocês têm juntos, dependendo do tempo de rotina que vocês trocam, compartilham, dá para você ter uma boa visão sobre isso que eu te falei. E nos próximos, então, eu vou abordar mais 3. Vamos ver se vai dar certo? É assim, ó, vou abordar sobre a empatia, que também dentro de um relacionamento íntimo, romântico, ela se mostra de uma forma diferente, bem diferente. Ciúmes, que eu já dei, já tenho um vídeo no canal falando sobre ele, mas eu quero retomar esse assunto. E carência. Minhas amigas, carência também é um tópico aí que nós mulheres, ao nos relacionarmos com homens atípicos, vamos ter aí alguns desafios em relação a isso. Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que já deu certo esse lance de podcast. Eu adorei essa primeira experiência. Eu espero que logo, logo eu esteja falando com mais gente aqui e compartilhando outras opiniões também. E agradeço muito o Henrique, queridíssimo, que me deu a ideia. Tô gostando, Henrique. Faz favor de ouvir tudo agora. É isso aí. Até a próxima.